Muito bem, sejam todos bem-vindos à segunda aula do curso React Descomplicado. Para quem não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Daniel Lima e eu tenho aí 95 anos de experiência como desenvolvedor front-end. E nessa aula a gente vai entender como que o JavaScript moderno, como que as atualizações do JavaScript possibilitaram a criação de bibliotecas e frameworks como o próprio React, mas também como frameworks como o Angular, como o Vue.js, como que o JavaScript moderno impactou de fato o desenvolvimento web. O JavaScript ele foi criado ali em 1995 e hoje ele é basicamente uma linguagem que está em todos os projetos web, praticamente todos os projetos web. E alguns projetos também de desktop. A gente tem ferramentas como o Electron, que possibilitam você a criar, por exemplo, uma aplicação completa para ser instalada em desktops. Se você não sabe, mas algumas das principais ferramentas que a gente usa no dia a dia, elas são feitas em JavaScript, são feitas em React e utilizam ali o Electron para poder fazer com que essa aplicação rode no desktop. Então, por exemplo, o próprio Visual Studio Code é feito em Electron com JavaScript, o Microsoft Teams é feito em Electron com JavaScript. Enfim, o Electron é uma ferramenta que você pode pesquisar, ela te possibilita criar aplicativos também para desktop, não só para web. Beleza? Para que você aproveite esse conteúdo, para que você aproveite as aulas de modo geral, que a gente vai ver aqui, é importante que você faça anotações, tá? Pegue papel e caneta. Se você for do digital, anote no teu bloco de notas, no teu aplicativo de anotações. Essa vai ser praticamente a última aula teórica, vai ser praticamente a última aula que vocês vão ver slides com explicações. Mas essa aula, principalmente essa aula, ela é fundamental para que você crie uma base forte, para que você comece a entender bem os conceitos de JavaScript e como que esses conceitos se aplicam principalmente ao ecossistema do React, beleza? E se eu falar alguma coisa durante essa aula que você não entendeu completamente, entra no grupo de WhatsApp, o grupo de suporte do curso, e lá você pode fazer perguntas à vontade, combinado? Então tudo que você vê aqui que eu falar, se por algum motivo eu falar de maneira superficial e você não entender, cara, pode falar comigo no WhatsApp ali, que eu respondo um a um, sempre que possível. Eu não vou responder de repente ali de maneira imediata, mas nunca deixo de responder ninguém, tá? E se você não faz parte do grupo do WhatsApp, o grupo de suporte do curso, faça parte, eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Então faça anotações não só das aulas teóricas, que são essas aulas iniciais, mas também das aulas práticas, tá? Das aulas onde a gente vai colocar de fato a mão no código, beleza? O mais importante, uma das coisas mais importantes, além de anotar, é pesquisar os tópicos abordados na aula, beleza? Pesquisar, saber como pesquisar, é o que vai te fazer ser um programador e uma programadora melhores, tá? Então aprenda a pesquisar todos aqueles tópicos que a gente abordar aqui, mesmo que eu te explique de maneira detalhada, anote esses tópicos para que você faça suas próprias pesquisas. E assim você vai conseguir se aprofundar melhor em cada um dos temas abordados. Beleza? E o mais importante, pratique os conhecimentos. Assim como aprender uma língua nova, como o inglês, por exemplo, uma linguagem de programação e um framework, uma biblioteca, você só vai aprender, você só vai evoluir de fato de maneira significativa se você praticar. Então, embora essa, por exemplo, seja uma aula teórica, você pode anotar vários dos conceitos que a gente conversar aqui nessa aula para poder praticar, para poder evoluir com os seus conhecimentos de maneira significativa. Beleza? Não se preocupe, praticamente todas as aulas práticas que a gente vai ter, e são todas as 48 aulas restantes daqui para frente, todas as aulas elas finalizarão com um desafio para que você pratique
os conhecimentos adquiridos especificamente em cada uma das aulas. Fechado? E claro que eu vou disponibilizar para vocês também o repositório do curso, que é o repositório onde eu vou estar praticando junto com vocês, mão na massa, a partir das próximas aulas. Combinado? Então vamos lá. Para a gente entender a linguagem, para a gente entender o JavaScript, a gente precisa falar um pouco de história. O JavaScript ele foi criado em 1995, mas ele ainda não era, na época, uma linguagem tão utilizada e tão disseminada como é hoje. Mas ela, de fato, desde a sua criação, ela revolucionou as páginas web. Até 1995, basicamente, não vou dizer que era impossível, porque eu comecei a desenvolver ali basicamente depois de 1999, mas era muito difícil você criar interatividade nas páginas. Você criar ali algo além de uma coisa estática para que o usuário visualize. Ter um nível de interação na página era muito difícil antes do JavaScript, antes de 1995. Beleza? Conforme o JavaScript ele foi se disseminando, a ECMA Internacional ela criou uma padronização para a linguagem. Porque como o JavaScript ele era um projeto de código aberto, muitas empresas elas tinham a liberdade de pegar esse código, de pegar essa linguagem e criar a sua própria sublinguagem. De certa forma, a Microsoft tentou fazer isso com o TypeScript, que hoje virou mais ou menos um superset do JavaScript do que uma nova linguagem. Então a ECMAScript, a ECMA Internacional criou o ECMAScript, que veio para ser uma nova linguagem do JavaScript, mas de fato ela não virou uma nova linguagem, mas sim ela serviu para padronizar o JavaScript de fato. Beleza? E a partir de 2015, principalmente com o advindo ali do ECMAScript 6, tá? O JavaScript passou a ter muitas novas funcionalidades e foram essas novas funcionalidades, essas novas maneiras de escrever código com JavaScript que possibilitaram a criação de muitos dos novos frameworks que a gente vê por aí, como o React, como o Vue.js e como o próprio Angular, por exemplo. Tá? Então, essas atualizações, de fato, elas tiveram um impacto muito grande, não só no uso da linguagem em si, no uso do JavaScript, mas também na qualidade do que era entregue e no como a gente desenvolvia para a web. Até não muito tempo atrás, para a gente desenvolver uma página web, a gente criava um arquivo HTML, um arquivo CSS, um arquivo JavaScript, e esses arquivos interagiam entre si. E hoje você consegue acoplar mais esse desenvolvimento para ter sim ali uma divisão dentro de um framework ou dentro de uma biblioteca como o React. Uma divisão de o que é estilo e o que é lógica, mas você consegue manipular melhor os elementos em tela e manipular esses elementos de maneira mais performática, utilizando uma ferramenta como o React, Angular ou Vue.js. Beleza? Isso também possibilitou com que a gente tivesse uma comunidade mais ativa na área de desenvolvimento com o JavaScript. E você sabe, todo mundo sabe que comunidade, ter uma comunidade ativa de uma determinada linguagem ou de alguma tecnologia que você pretende usar, ajuda muito, né? Claro que hoje a gente tem muitas ferramentas para poder resolver problemas, tirar nossas dúvidas e aprender, como ferramentas de IA, por exemplo. Mas uma comunidade ativa é essa comunidade que alimenta os frameworks, as bibliotecas e a linguagem para que elas continuem evoluindo, tá? E não só apenas ser um local onde você vai conseguir tirar as suas dúvidas e ter gente para te ajudar. De fato, uma comunidade grande, uma comunidade ativa, ela impacta diretamente na evolução da biblioteca. E é muito importante que a gente tenha essas comunidades. E é claro que, como toda comunidade, a gente tem todo tipo de pessoas dentro de uma comunidade. Então a gente tem pessoas muito experientes
dentro de uma comunidade, a gente tem pessoas que estão começando, e é interessante e é importante, na verdade, que você tenha paciência, tanto com quem tem muita experiência, como com quem está começando. Às vezes, quem tem muita experiência tem um pouco de preguiça de ajudar quem está começando, que não é o meu caso, eu gosto de ensinar. Mas se você passar por isso, não desanime. Tá? Aquela pessoa em específico não representa a comunidade, ela representa a maneira de agir dela. Tá? Se você acha que você tem ali muitas dúvidas que a comunidade está considerando como dúvidas ruins, tá? Na verdade, quem está te fazendo achar que as suas dúvidas são dúvidas bobas, né? Quem está errado é essa pessoa, né? Você está ali para aprender. E quanto mais perguntas você fizer, quanto mais você quiser aprender, é isso que realmente importa, tá? Então, só para ficar bem claro, a questão de ECMAScript e JavaScript, o ECMAScript, ele é o padrão sob o qual a gente escreve o JavaScript, que é uma linguagem, né? O JavaScript ele é a implementação do ECMAScript, baseado em padrões que foram desenhados, sintaxes e funcionalidades que estão ali de maneira estável, disponíveis para que o desenvolvedor use dentro da linguagem. Tá? Então o ECMAScript é o padrão, é instruções para que você use a linguagem, e o JavaScript é a linguagem de fato. Beleza? E dentro desse JavaScript moderno, né, dentro dessa nova versão do JavaScript ali que veio a partir do ES6, do ECMAScript 6 principalmente, né, a gente teve 3 grandes novas funcionalidades, e a primeira delas foi a questão de declaração de variáveis, né? A gente vai falar um pouquinho sobre declaração de variáveis hoje já, mas a próxima aula ela vai a fundo no código, para a gente entender a fundo como que funciona cada tipo de variável, tá? As variáveis como a gente declara com var, com let e com const, tá? Além das declarações novas de variável, a gente teve também as arrow functions, que a gente vai falar também nesse primeiro módulo do curso. Tá? As arrow functions são maneiras de você escrever funções, mas aproveitar várias dos benefícios de se escrever uma função com arrow functions e não da maneira tradicional. Tá? Você vai entender isso na aula de arrow functions. E, em terceiro lugar, eu coloquei ali classes, que foi uma maneira de o JavaScript começar a fazer um movimento onde ele vai ter mais possibilidades de você desenvolver código orientado a objetos. Tá? O JavaScript ele não vai ter todas as possibilidades que uma linguagem especificamente orientada a objetos tem, como, por exemplo, o C#, mas principalmente depois do ES6, muita coisa de orientação a objetos você pode trazer conceitualmente para dentro da linguagem. Fechado? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai fazer uma breve introdução, principalmente sobre as declarações de variáveis, e as variáveis vão ser o tema da próxima aula, beleza? E dentro do JavaScript, a gente tem basicamente três maneiras de declarar variáveis. A gente pode declarar com var, com let e declarar variáveis com const, tá? E quais que são as diferenças desses tipos de declaração, né? O var, ele é o que já sempre existiu dentro do JavaScript, e o escopo que essa variável vai ter, o local que essa variável ela pode ser usada, ela basicamente abrange toda a aplicação, porque ela tem um escopo ali de função. Então, se você coloca essa variável no primeiro nível da tua função, você consegue utilizar essa variável basicamente em qualquer lugar da tua aplicação que estiver dentro daquele escopo de função, tá? E uma coisa que essa declaração tem é algo chamado hoisting, tá? E o hoisting, basicamente, ele é o seguinte, né? A gente vai ver isso na aula de declaração. Mas o hoisting, ele permite que você use o var, uma variável declarada com var, basicamente até mesmo antes dela ser declarada. Tá? Vamos supor que você colocou lá, por exemplo, na linha 1,
console log, e você vai dar um console log na variável nome. Só que depois que você deu o console log, você declarou essa variável e você atribuiu a ela algum nome. Esse código ele não vai dar um erro, ele vai exibir o valor dessa variável como undefined, como se ela não tivesse nenhum valor, porque na hora de finalizar, na hora de executar o teu código, basicamente as variáveis, a declaração, né, de variáveis com var, elas sobem para o topo da execução do teu projeto. Então, mesmo que você declare a tua variável lá na linha 50, as linhas anteriores conseguem ter acesso a essa variável. Tá? Só que o problema que você vai enfrentar é que, embora funções anteriores à declaração, linhas anteriores à declaração consigam ter acesso a essa variável, o que vai acontecer é que essa variável ainda não tem nenhum valor definido. Então, embora o JavaScript evite um erro, essa variável vai ter como valor undefined, tá? Então, basicamente, isso faz com que a gente tenha um código pouquíssimo conciso, né? Onde você pode, de repente, errar ali a linha que você vai declarar suas variáveis, você, de repente, deveria ter declarado antes, mas declarou depois, e vai ser difícil de você identificar um erro, por exemplo, porque o hoisting, ele sobe, ele eleva essa variável, a declaração dessa variável, você consegue utilizar ela em qualquer lugar, mas você ainda não tem acesso ao valor de fato dessa variável, tá? E uma coisa que também é problemática é que o var ele permite uma redeclaração. Então vamos supor que você tenha um arquivo muito grande de código com algumas centenas de linhas e você de repente criou uma nova variável com uma função parecida e você colocou uma variável com o mesmo nome. Tá? Então essa variável ela vai ter um valor reatribuído. E isso significa que você pode errar na hora de escrever um nome de uma variável. O teu desejo de repente não era reaproveitar uma variável já criada e criar uma nova, mas o código ele não vai te dizer que você está tentando recriar uma variável que já existe. Ele vai simplesmente atribuir um novo valor àquela variável que já foi declarada. Entende? Então o var ele evita muitos erros, mas isso é problemático, porque nesse ponto a gente precisa ver os erros em tela para corrigir o nosso código e deixar o nosso código mais conciso. Beleza? Sobre let e const, eu tenho aqui slides mais detalhados sobre cada uma. Basicamente, né, deixa eu só voltar um aqui. A let e const, elas têm similaridades macro, onde o escopo não é de função, o escopo é de bloco. Isso significa que dentro de uma determinada situação que você utilizar, que você declarar essa variável, ela vai estar disponível só para aquele bloco, para aquele escopo. Entende? Então, se você declarar ela dentro de uma função, ela vai estar disponível para aquela função toda. Se você declarar dentro de um map ou um filter ou qualquer outro método que você utilize dentro da tua função, ela vai estar disponível só para aquele método que você declarar a variável. Tá? São algumas das similaridades. Então, o let ele tem o escopo de bloco. Tá? Ela não tem o hosting, né? Ela tem um temporal dead zone, onde você não consegue acessar essas variáveis antes delas serem declaradas, e isso é interessante, né? E o que você consegue fazer com o let, que você não consegue com o const, é uma reatribuição de valores. Então, declarei lá no topo do meu código um let nome igual a Daniel. Em algum local do meu código, se eu quiser alterar o meu nome para Gabriel, alterar o valor dessa variável de Daniel para Gabriel, eu consigo. Tá? Agora, com const, eu não consigo. Tá? Ele tem todas as similaridades do let, mas ele tem um conceito que é o conceito base, um dos conceitos base do React, que é a imutabilidade, aonde eu crio uma variável com const e eu não consigo alterar mais essa variável. Isso significa que aquela variável ela vai ser a minha fonte da verdade. Né? Qualquer valor que eu atribuir àquela variável, eu sei que qualquer local que eu reutilize aquela variável, ela vai ter especificamente aquele valor que eu
que eu esperava. Beleza? Agora, se essa variável const, ela tiver um valor com subvalores, como por exemplo arrays, como por exemplo um objeto mais complexo, você consegue alterar o item do objeto ou o item do array de uma const. Isso você consegue fazer. Beleza? No JavaScript, no React, perdão, desses 3 tipos de declaração, o que a gente mais utiliza é o tipo const, justamente pela questão de imutabilidade, né? Imutabilidade é uma das bases do React e por esse motivo a gente utiliza const para que a gente consiga manter todos os componentes e variáveis que a gente utilizar no React de maneira imutável. Basicamente, um código não imutável no JavaScript, seja ele um componente ou um estado, por exemplo, ele simplesmente não vai funcionar como o esperado. Entende? Então, digamos que se você puder escolher das 3 opções, a melhor opção é sempre const. Tá? Se você em algum momento precisar reatribuir o valor de uma variável, alterar o valor de uma variável, aí você pode partir para um uso de uma let, por exemplo. Beleza? E justamente é o que diz esse slide, né? A gente pode utilizar const ou utilizar let, né? Por padrão é interessante que você use const, como eu já falei, mas se você precisar reatribuir um valor a uma variável, você pode partir para um let. Tá? De modo geral, evite a declaração de variáveis com var. Tá? Embora ela ainda exista, há um movimento que diz que ela vai ser descontinuada justamente porque ela abre muitas brechas, inclusive de segurança, dentro do código. Tá? E, bom, essa foi a aula de hoje. Tá? Essa parte de declaração de variáveis, ela é uma parte fundamental que você entenda. Tá? Então, uma tarefa que eu vou deixar para que você realize hoje, é estudar os 3 tipos de declaração de variável, especificamente como que funciona var, como que funciona let, como que funciona const. Pesquisa aí utilizando o ChatGPT, pesquisa aí utilizando a própria documentação do JavaScript no site da Mozilla e entenda profundamente para que serve cada uma desses tipos de declaração, o que elas têm de benefício, o que elas têm de algo que não vai trazer benefício, né? Me fugiu a palavra aqui. Na próxima aula a gente vai detalhar a fundo cada um desses tipos de declaração, mas se adiante, já vai estudando e treine esses tipos de declaração, crie aí um arquivo de JavaScript e vá vendo de fato as coisas acontecerem em tela. Veja como que funciona você, por exemplo, declarar uma var e tentar acessar ela antes da declaração para você ver o que acontece. Faça o mesmo com let, com const. Faça um teste de, por exemplo, você pegar uma variável const, uma string, e você tentar reatribuir um valor a essa variável. Enfim, faça esses testes, que esses testes vão fazer com que você consiga entender profundamente cada um desses conceitos, beleza? E se você não entendeu algum desses conceitos, né, seja de escopo de bloco, seja de hosting, fala comigo no grupo de WhatsApp, que se precisar eu mando até um áudio explicando melhor cada uma desses tipos de declaração. Mas fica tranquilo que na próxima aula a gente vai ver a fundo essa parte de declaração de variáveis, beleza? E para finalizar, eu não posso deixar de falar para você da mentoria Elevate, que, mano, é uma mentoria muito foda. Eu vou mostrar para vocês a página da mentoria. E ela é uma mentoria que você pode encontrar aqui no meu site, tá? Mentoria Elevate. Ela é uma mentoria individual e ela é feita para literalmente impulsionar a sua carreira, tá? E como que isso funciona? Dentro da stack que você quer trabalhar, seja ela React, por exemplo, como é a temática desse curso, ou seja, qualquer outro tipo de tecnologia, a gente vai ter um encontro individual entre eu e você, através do Google Meet, um encontro que geralmente dura muito mais do que 1 hora, mas ele vai durar no mínimo 1 hora. E nesse encontro, a gente vai traçar um objetivo de carreira para você. E esse objetivo que a gente vai traçar detalhadamente, ele pode ter 2 vertentes.
Você pode ter análise e LinkedIn de currículo para que você consiga melhores oportunidades de trabalho. E você também pode optar pela área de crescimento na carreira dev, aonde a gente vai fazer para você uma página de acompanhamento, uma página de aprendizado que não vai ser uma página genérica com coisas para você estudar. Vai ser uma página com informações que especificamente são interessantes para que você aprenda baseado no teu objetivo. Então, se você, por exemplo, é um desenvolvedor, uma desenvolvedora que está ali no nível de júnior para pleno, a gente vai fazer um plano de 3 meses para que você tenha mais confiança em aplicar para melhores vagas, mas que também você supra gaps que você tenha dentro da linguagem, dentro da biblioteca. Tá? Então a gente vai fazer essa reunião de pelo menos 1 hora de duração, tá? E nos próximos dias após essa reunião, eu crio para você uma página de acompanhamento que vai se parecer mais ou menos com essa página aqui, ó. É óbvio que eu não dei mentoria pro Renato Aragão, tá? Fiquem tranquilos. Mas a página de acompanhamento ela tem similaridades com esta página, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, um resumo do teu objetivo, aonde, sei lá, a gente pode estipular que você, se estiver numa faixa salarial X, a gente vai determinar que após esses 3 meses de acompanhamento, você vai buscar oportunidades dentro da faixa salarial Y, tá? E aí a gente tem aqui todo um detalhamento de o que você vai estudar e um cronograma detalhado, tá? Então você vai ter aqui todos os tópicos que você precisa estudar dentro de cada mês, né? E tendo a duração ali de 3 meses, tá? Todos esses tópicos vão estar disponíveis para você dentro de um calendário, uma timeline para que você consiga ter uma organização espetacular aí dos teus estudos, tá? E eu vou te acompanhar passo a passo nisso também. Vou estar sempre me comunicando contigo para entender se você está ali realmente tendo alguma dificuldade ou se a gente vai ter que ter algum tipo de redefinição de rota, até mesmo, beleza? E tudo que a gente propor para que você estude assim, para que você tenha uma evolução consistente, tudo que você precisar estudar, o conteúdo disso eu vou disponibilizar para você de maneira gratuita, tá? Ele não vai gerar para você nenhum tipo de custo extra. Então, justamente, a mentoria, ela vem, né, para que você evite ficar gastando com curso, com compras de curso. E esse é um dos motivos básicos que me fizeram querer disponibilizar o curso mais completo de React da internet de maneira gratuita. Tá? Então, todos os estudos de todas as tecnologias, stacks e linguagens que você precisar estudar, detalhes dessa biblioteca, por exemplo, que aqui no caso é o React, você vai, por exemplo, se eu preciso melhorar aqui os meus conhecimentos em gerenciamento de estados com UseState e UseEffect, né? Aqui eu coloquei como primeiro item, você pode acionar aqui, vai ter um link para documentação direto ou para algum vídeo do tipo. E aqui, embora o exemplo seja de React, né, que é o que a gente mais realmente vai desenvolver mesmo, que é o meu foco, né, se você tiver algum tipo de outro foco na carreira, como por exemplo a área de back-end, área de segurança da informação, ou até mesmo área de dados e IA, a gente consegue montar esse plano de carreira para você. Então o plano é fazer com que você ganhe mais, mas também com que hoje você já ganhe pelo menos o suficiente. De repente você está com um salário ali inferior ao mercado, e a gente precisa fazer com que você tenha essa confiança de ganhar o justo para o teu nível de conhecimento hoje. E além disso, a mentoria vai te ajudar a evoluir para que no futuro próximo, para que daqui a 3 meses, você tenha confiança para alcançar ali o próximo nível. Tá? Não é uma promessa vazia, essa mentoria ela não vai te transformar num desenvolvedor, uma desenvolvedora sênior, mas eu vou analisar o teu momento de carreira hoje e traçar junto com você um plano para que daqui a apenas 3 meses você já esteja no próximo nível, tanto de conhecimento quanto de salário, principalmente. Fechado? Além disso, se você chegou até aqui e ainda não faz parte do grupo de suporte, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá? Eu tenho uma comunidade dentro do WhatsApp com mais de 1.000 membros, não, né? No momento a gente está com quase 1.000 membros, né? E o grupo, especificamente o grupo de suporte aqui desse curso já conta com quase 200 membros. E esse grupo de suporte ele serve para que você tire todas as suas dúvidas, tá? Então se você tiver alguma dúvida com relação à aula que a gente acabou de publicar ou qualquer outro tipo de conteúdo aqui do curso,
Você pode mandar uma mensagem, o grupo ele é aberto, tá? E a gente pode responder ali, eu te respondo todas as dúvidas que você tiver, beleza? E se você está assistindo esse vídeo, se você principalmente chegou até aqui, deixa o seu like nesse vídeo, comenta, mas principalmente se inscreva no canal também para que você não perca os próximos conteúdos, além de cursos como esse curso que eu vou disponibilizar aqui com 50 aulas, com pelo menos 50 aulas, tem muito mais coisa para vir, beleza? E é isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Até a próxima aula e até mais.